Paz de Deus, meus caros irmãos, paz do Senhor Jesus Cristo e graça e paz. Shalom. Eu gostaria de passar um assunto aqui, irmãos, a respeito da Bíblia. Nós temos notado nesses últimos dias, irmãos, que os homens brigam pelo poder, brigam por posições dentro de denominações e etc. E também percebemos que há uma certa diferença quando nós falamos que a Bíblia é a palavra de Deus e muitos vêm contra nós dizendo que não, ela contém a palavra de Deus. Já aconteceu casos até de pessoas entrarem no meu canal, perdoem, irmãos, dizerem que a Bíblia não está certa, que ela está errada, enfim. É normal isso. Pessoas que fazem isso para mim, eu não dou muito valor, porque eu acredito que coisas que contrariam a minha fé, a minha crença, contrariam a esperança que eu tenho, não devem ser valorizadas, mas sim, elas ficam anuladas, porque para mim não serve nada que contrarie a palavra de Deus, porque o único defeito que eu achei um defeito, quando eu li a Bíblia, foi o meu defeito. Quando eu li a Bíblia, eu percebi que eu era um pecador. Quando eu li a Bíblia, eu percebi que eu não tinha valor nenhum. E continuando lendo, eu descobri que existia um Salvador, que veio nesse mundo para perdoar o meu pecado e o teu. Nesse momento, a palavra de Deus, a Bíblia, passou a ser para mim o livro mais importante da minha vida. Não estou aqui para me exaltar, mas quando saio eu levo um Novo Testamento pequenino no bolso. E eu amo ter Bíblias, traduções, e até algumas Bíblias que eu nem sei falar o idioma, estou tentando aprender, embora seja uma pessoa já com uma certa idade, não sou velho, mas também não sou jovem. Atualmente a Bíblia Sagrada, irmãos, ela é restringida ou proibida em diversos países, especialmente aqueles que têm regimes autoritários ou base religiosa muito rígida. E a lista pode até variar, irmãos, ao longo do tempo, mas em alguns países a leitura ou a entrada das Sagradas Escrituras enfrenta restrições severas. Perdoem, meus irmãos. Enfrentam restrições severas. A ponto, irmãos, e eu deixei aqui anotado alguns exemplos para mim não esquecer. Tenho aqui anotado alguns exemplos onde o acesso da Bíblia é severamente controlado. Então vamos lá, aquilo que está anotado aqui. Logicamente que eu não tenho como guardar tudo na mente. Coreia do Norte. A posse de uma Bíblia é considerada uma ameaça ao regime, podendo levar a penas severas, incluindo prisão ou até execução. Arábia Saudita. A prática de qualquer religião que não seja o Islã é estritamente proibida. A posse ou a distribuição de Bíblias é restringida. Maldivas. Apenas o Islã sunita é permitido como prática religiosa. É um outro tipo de Islã, que tem os xiitas e os sunitas, não é? Apenas os islãs sunitas. E é permitido como uma prática religiosa. As outras, não. A importação de Bíblias para uso pessoal pode ser restrita. Afeganistão. Após a retomada do controle pelo Talibã, as severas restrições religiosas e a posse da Bíblia é vista como um crime. Somália.
o cristianismo é amplamente perseguido e a posse da Bíblia pode ser tida como um crime, pode levar a penalidades graves. China, embora a venda da Bíblia seja permitida em igrejas autorizadas, sabe por que elas são autorizadas? Que são ligadas a uma federação de igrejas. Como eu tenho sempre explicado para os irmãos, ali pode as igrejas que são federações, certo? Está bem claro, eu marquei até aqui, ó, embora a venda das Bíblias seja permitida em igrejas autorizadas, são federações, distribuições de Bíblias foram fora dos canais oficiais dessas igrejas, é controlada e há uma vigilância rígida sobre igrejas e cultos. E tem igrejas que não estão ligadas a esta federação internacional, que é controlada pelo Vaticano. Inclusive o Papa teve já algum diálogo com o presidente da China sobre isso. Então existe lá uma federação e a igreja também é monitorada. Certo que lá pode ter Bíblias, mas com a monitorização da igreja, e a pregação deve ser conforme a deliberação do regime que atua na China, que é o regime comunista. Eu estou aqui falando de política, mas eu estou falando da verdade que acontece lá. Então, como se faz para levar a Bíblia nesses lugares que são impedidos? Eu quero dizer para vocês, para levar a Bíblia a esses países, irmãos, onde ela é proibida ou restrita, é um grande desafio, especificamente ou especialmente, não é? Devido às rigorosas leis e ao risco de penalidades severas. No entanto, várias organizações cristãs, missionárias, têm desenvolvido, irmãos, maneiras de compartilhar as Escrituras em países como estes, onde a Bíblia é proibida. E aqui eu vou também citar algumas das estratégias usadas, como essas Bíblias que nós temos no nosso celular, por exemplo, Bíblias digitais. Logicamente, com o avanço da tecnologia, torna-se possível acessar a Bíblia por meio de um dispositivo eletrônico, como smartphones, tablets, readers e outros métodos. Incluem aplicativos da Bíblia. E muitos cristãos usam aplicativos como o Version ou outros, que têm a Bíblia em diversas línguas. Esses aplicativos podem ser baixados e até usados offline em áreas onde o acesso da internet é restrito, irmãos. Também em arquivos de PDF ou EPUB. As versões digitais da Bíblia podem ser salvas, compartilhadas discretamente em dispositivos móveis ou pendrives, né? Dispositivos ocultos, pequenos dispositivos eletrônicos que hoje existem, né? Como pendrives ou cartões de memória, podem conter ali dentro inseridos a Bíblia e ser transportado facilmente. Mas se pegar, pode correr um risco, até mesmo, depende do país, até de ser punido e até preso. Bíblias em áudio. Muitas organizações distribuem Bíblias em áudio, em formato de áudio, gravadas em pequenos dispositivos como o MP3, irmãos, players ou rádios de onda curta. Esses aparelhos também podem ser mais discretos e menos propensos a serem detectados pelas autoridades. Agora, irmãos, também existem formas de distribuição que são muito arriscadas, principalmente em países onde as práticas cristãs são ilegais.
Existem redes de denominações, igrejas clandestinas, ou seja, igrejas que não têm CNPJ, não têm nome, igrejas subterrâneas. Você pode me dizer, mas em pleno século que nós estamos vivendo? Sim, em pleno século. E tem pessoas que acham que a sua igreja, só ela que dá a salvação, porque desconhecem essas coisas. Você acha que um povo como esse não vai ter a vida eterna, crê em Jesus Cristo e sofre risco de morrer, e você está pensando ainda na tribulação que vai vir, sendo que eles já estão passando por uma grande tribulação, ou não? Determine você mesmo. Igrejas subterrâneas, irmãos, que secretamente distribuem Bíblias, outros materiais para os crentes. Esses grupos costumam ser muito cautelosos, claro. Operam de uma forma oculta para evitar a perseguição. E existe contrabando. Sim. É um contrabando que não é crime para mim. Contrabandear uma Bíblia para salvar uma alma. Muitos contrabandeiam drogas, contrabandeiam tantas coisas e às vezes são soltos. Mas vai contrabandear uma Bíblia num lugar desse para você ver o que acontece. Embora seja arriscado, algumas organizações cristãs ainda contrabandeiam Bíblias, irmãos. Bíblias físicas para esses países. E o método pode variar. Então eles devem ganhar muito dinheiro. Você está enganado. Eles contrabandiam, fazem esse contrabando sem ganhar nada. E arriscam a sua vida. Coisas que você não sabe. Estou falando isso para você ver como esses homens que ficam brigando por poder não estão fazendo nada. Enquanto muitos estão pondo a sua vida em risco para levar uma Bíblia, ou até uma folha da Bíblia. Você sabia disso? Algumas pessoas que se organizam, que compram Bíblias no seu país, ou produzem Bíblias muito pequenas, que podem ser transportadas com facilidade, ocultadas durante a viagem, escondidas em produtos, ok? As Bíblias podem ser escondidas em produtos comuns, como dentro de mercadorias que passam pela alfândega. E depois uma distribuição anônima em algumas áreas. Bíblias são deixadas secretamente em locais onde os cristãos sabem que podem encontrá-las. Presta bem atenção, irmão. Isso não é uma brincadeira. Como por meio de depósitos secretos e etc. Depois, para alcançar pessoas também em áreas restritas, algumas organizações, quando eu digo organizações, irmão, são pessoas mesmo que se organizam e que criam uma forma de transmissão, como se fosse uma transmissão de rádio, transmitem a Bíblia via internet, ou em rádios de ondas curtas, ou satélites e programas de rádio cristãos, que podem também permitir que a pessoa consiga ouvir a leitura das Escrituras. Em alguns países, os sinais de rádio podem alcançar áreas de ondas, de áreas onde a posse da Bíblia física é muito perigosa. Outra coisa que se usa, olha como Deus, por isso que nós temos que ter cuidado ao falar da tecnologia, porque até então Deus se usa até da tecnologia. Algumas missões, alguns homens que têm temor a Deus, eu não estou falando da sua igreja, porque eu nunca ouvi falar isso na igreja a qual eu pertencia, certo? Se bem que eu já entrei com Bíblias em lugar que não podia, certo? Mas algumas missões usam até balões, drones, para lançar Bíblias em áreas onde o acesso físico é restrito. E esses balões podem carregar materiais religiosos também. Bíblias e leituras que
que ensinam alguma coisa sobre a Bíblia, não é? A Bíblia já é suficiente, mas existem pessoas que não entendem alguns textos. Se coloca ali alguma coisa, quanto se cobra? Nada. Ainda se corre risco. E se ultrapassa fronteiras com esses balões, com esses drones, e jogam a Bíblia no lugar onde já está mais ou menos programado para que o cristão vá lá buscá-la. E existem contextos onde a posse da Bíblia, irmãos, é extremamente arriscada. E muitos cristãos, olha como existe pessoas que amam a Deus. E você ama o poder. Ama ter um ministério, ama ter uma posição. Pessoas que pegam a Bíblia nesses lugares, sabem que não vão poder ficar com ela há muito tempo, e leem a ponto de memorizar ela toda. Porque é extremamente arriscado para muitos ali ficarem com ela. Memorizam porções da Escritura e compartilham verbalmente. Em outros métodos, os crentes também usam outros métodos. E isso tem sido utilizado frequentemente, irmãos. Também existem pessoas que encadernam a Bíblia ou fazem ela de uma forma que quem olha não pensa que é uma Bíblia, é um livro diferente. E às vezes até impressam ela de uma forma diferente, como os livros seculares ou livros de bolsos comuns, para poder entrar nesses países. O cuidado e a discrição tem que ser muito, muito acirrada, muito bem feita. Porque é muito importante nós lembrarmos que as pessoas que fazem isso, nesses países, elas correm risco, infelizmente, de serem presas e até mesmo de serem executadas. Você vai para um lugar que nem a Somália, por exemplo, como que você vai fazer? Vai avisar o governo? Lá no meio da Somália, você vai avisar que governo? Se descobrir que você está com a Bíblia, aqueles radicais daquela denominação, daquela crença, que eu não vou citar aqui, simplesmente vão querer tirar a sua vida. Eu não quero deixar esse vídeo muito longo, irmãos. Então eu faço uma pergunta para essas denominações que vivem brigando pelo poder, entrando em federações, essas pessoas que aqui servem a Deus de uma maneira simples, perseguidos, correndo risco de vida. Eu tenho conhecimento de vários casos. Não são da sua denominação, às vezes nem conhecem. E às vezes você nunca mandou um missionário para lá. Por quê? Lá não vai ter como você gastar o seu dinheiro num hotel de 5 estrelas. Lá você não vai poder gastar o dinheiro que foi dado para você em mordomias, como se você estivesse fazendo um turismo. Lá você vai ter que dormir no chão, até dentro de uma caverna, correndo o risco de perder a sua vida. Isso é missão. Algum dos seus missionários aí, algum dos seus crentes, principalmente daqueles da igreja que eu fazia parte, já fizeram alguma missão dessa? Pode ser até que fizeram. Irmãos, por isso que eu digo, nós não podemos menosprezar as outras denominações. Nós não podemos achar porque somos melhores ou que maiores, ou porque temos prédios bonitos. Deus não está olhando para isso. Pessoas que se reúnem dentro de cavernas, de buracos, para fazer os seus cultos. E muitas das vezes, irmãos, tem lá o seu grupo também que tem o seu ministério, mas são todos iguais. Não existe esse tipo de aqui quem manda sou eu, aqui eu sou o presidente.
e ainda constituem aquilo como obra de Deus. Que obra de Deus é essa? Aonde o homem quer tirar o poder do outro, aonde um luta contra o outro na ganância por causa do dinheiro, da posição, da colocação. Vocês mesmos devem examinar, não eu. Enquanto em alguns lugares muitos sofrem, choram e até perdem a vida. E perdem com alegria. Sabe o que é perder a vida com alegria? Porque estão fazendo a vontade de Deus. Estes são os heróis da fé. E que dirá nós, irmãos, que estamos aqui tranquilos, atrás de uma tela, de um aparelho eletrônico, não deveríamos nós preocuparmos mais como atender essas necessidades do que construirmos templos faraônicos? Quem tem coragem de fazer um contrabando de Bíblia? Eu tenho coragem, irmão. Se me arrumar o dinheiro, eu tenho coragem. E se te pegar? Se pegar, o que eu vou fazer? Se eu for para perder a minha vida aqui e perder lá, para mim é a mesma coisa, irmão. Eu só não quero perder a minha alma. Por isso eu quero dizer aos irmãos, eu tenho uma viagem para o Brasil, não tenho recursos, não estou pedindo para ninguém, mas estou pedindo que vocês orem por mim. Às vezes colocam um Pix, um MBWay, para esse tipo de ajuda. Se eu quisesse, eu estaria numa igreja formada, numa igreja grande, com casa no fundo, não pagaria aluguel, porque uma pessoa da maçonaria que pertence à Congregação Cristã no Brasil me ofereceu fazer uma igreja. E eu não quis. Ainda disse para ele, mas eles não sabem que você é? Ele disse, sim, eu ajudo fulano, Bertano, não vou citar nome de ninguém aqui. Mas aí, irmãos, como é que fica essa história? Examinem vocês mesmos, não estou aqui julgando ninguém, cada um vá para o caminho que quiser. Mas examine esse vídeo, não é grande. Escute, medite, examine e depois você pense se vale a pena dizer que só onde você está tem a salvação. Deus seja por nós todos glorificado. Amém.